O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do piso salarial da enfermagem. Gilmar Mendes, decano da corte, foi o responsável pelo voto que levou à maioria. Além de Gilmar e Barroso, também seguiram esse entendimento os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin divergiram e votaram a favor da categoria. A medida aprovada fixou em R$ 4.750 o salário de enfermeiros, além de servir como cálculo mínimo para técnicos, que deverão receber 70% do valor, e para auxiliares de enfermagem e parteiras, que deverão receber 50%. No início do mês, Barroso decidiu de forma monocrática suspender a aplicação do piso, alegando supostos riscos de demissões e impacto nos serviços de saúde. Desde então, enfermeiros realizaram diversos protestos contra o magistrado e o STF, além de ameaçarem entrar em greve. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta-feira. A gente vai direto a Brasília. José Maria Trindade, que nos dias dessa decisão. Zé, boa noite. Aí não tem nem adversários, né? É mais um episódio da série O Supremo contra, né? Essa é a realidade. Muito boa noite, meu caro Vitor. Um abraço, meu compadre Augusto. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse foi um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, depois de passar pelas comissões, depois aprovado no Senado Federal, passando pelas comissões, e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Houve ali algumas intrigas, dizendo que o governo era contra. Eu falei aqui em dias passados, de que não, o governo era a favor desse piso. O líder do governo me mandou aqui uma mensagem dizendo exatamente isso, que o governo defendia o piso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o piso. Então o Supremo decidiu o seguinte, que o Congresso pode decidir, mas que não tem dinheiro, não tem orçamento, e foi liminar. Quer dizer, de novo, um ministro do Supremo Tribunal Federal desfazendo o que todo um Congresso Nacional fez, depois de vários debates que eu falei aí, comissões, plenário principal e sanção do presidente, um ministro de uma liminar. E agora que veio a decisão do Supremo, né, que nem foi unânime, para se ter uma ideia de como a coisa é desequilibrada. E o que acontece? Agora há pouco, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, que a decisão vai de encontro, não ao encontro, de encontro ao que quer o Congresso Nacional. Ele deve convocar uma reunião de líderes para reagir a isso. Ou votar alguma coisa, ou votar um projeto para definir a origem do dinheiro, que, na verdade, o Supremo não suspende o piso da área de saúde, mas impõe condições, né? E as condições são de encontrar recursos para os caixas estaduais, municipais e federal. Ou seja, o Supremo funcionando como um secretário da Fazenda, preocupado com o orçamento. Tem que preocupar com o orçamento? Sim, tem. Mas quem tem que fazer isso é o secretário e não o Supremo, que tem a Constituição para guardar, que deveria ser muito importante. Aí eu diria que não tem nem adversários, tem o Supremo de novo tomando decisões num local que não deveria, né? Essa história de orçamento é coisa de prefeitura, governo e governo federal. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Fiuza, Ana Paula, boa noite, Mota, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a grande questão, o grande questionamento em relação a essa decisão é justamente esse, né? Se o STF pode fazer uma discussão de mérito sobre se uma política pública é boa ou não, se ela vai ter efeitos, né, esperados, e se tem dinheiro em caixa para realizá-las. Essa é uma discussão, sim, do Legislativo e do Executivo. E essa discussão foi feita. Olha, do ponto de vista puramente formal, né, alguns juristas dizem que esse piso da enfermagem até poderia ser discutido pela maneira como ele foi feito no Congresso, porque primeiro fez-se a lei, depois os parlamentares perceberam que ela poderia ser considerada inconstitucional e fizeram a emenda à Constituição para garantir que a lei, né, que esse piso pudesse passar. E aí então enviaram para a sanção presidencial. Então há aí um ineditismo nesse processo que, segundo alguns juristas, poderia ser discutido à luz da constitucionalidade, ou seja, no Supremo, e aí sim teria uma atribuição do Supremo. Mas essa questão acabou sendo lateral, muito tangencial
nessa decisão que se tomou. O Barroso, na decisão monocrática dele, ele próprio já apontava, né, falava sobre empregabilidade, sobre o perigo de os enfermeiros perderem emprego, sobre os hospitais não terem dinheiro para pagar. Quer dizer, tudo isso é uma discussão de mérito, são discussões que ocorreram no legislativo, né? Então, sim, uma situação em que se vê o STF, o Judiciário, entrando na seara de outro poder. E eu acho que essa é a principal questão. Não vale para todas as decisões monocráticas, nem para todas as suspensões de leis que eventualmente podem ocorrer no STF, mas nesse caso sim. Até porque na própria decisão monocrática do Barroso, ele levanta essas questões, né? Como se discutir política pública e quais são efetivas e quais não, e de onde tirar o dinheiro, fosse uma função do STF. Agora você, Roberto Mota, hoje com a gente e nos visitando aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, Mota? Bom ter você por aqui. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula, Zé Maria. Boa noite, Fiuza, Shelp. Boa noite, o grande mestre Augusto Nunes e a nossa audiência. O Congresso e o Executivo discutiram esse assunto e tomaram a decisão. Agora, a decisão está sendo revista pelo STF. Por quê? O STF está discutindo se há ou não recursos para pagar esse piso, mas o Congresso e o Executivo já discutiram isso. O presidente, os deputados e os senadores foram eleitos pelo povo justamente para isso. Mas parece que virou rotina. Toda vez que alguém não gosta de uma decisão dos representantes eleitos, recorre ao Judiciário. Isso tem duas consequências. A primeira é gerar uma insegurança jurídica, porque toda decisão do Congresso ou do presidente está sujeita a ser revertida. A segunda é minar a representatividade democrática, o voto do eleitor. E a pergunta é: se tudo agora vai ser rediscutido e revisto pelo Judiciário, para que servem mesmo o Congresso e o Executivo? Você, Ana Paula Henkel, que achou dessa decisão, agora mantida, portanto, a suspensão do piso salarial da enfermagem, como havia decidido o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, Ana. Pois é, Vitor, e lá vamos nós para dentro do filme O Feitiço do Tempo, né? Mais um dia da marmota. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, é aquele filme, né? Estamos dentro do filme. Acordamos, dormimos, acordamos, dormimos, acordamos, num looping de interferência do Supremo Tribunal Federal, em prerrogativas de outros poderes, né? Mais um dia de interferência do Judiciário em prerrogativas do Legislativo e do Executivo. E não tem como, nesse, né, mais um dia da marmota, não tem como nós não falarmos do senhor Rodrigo Pacheco, porque esse caminho enlouquecido de interferência, de inconstitucionalidades, isso é culpa do senhor Rodrigo Pacheco, que não colocou esse monstrengo na jaula e trancou, que não colocou aí no plenário do Senado uma votação constitucional, um pedido de impeachment de um desses ministros aí, pelo menos de uma maneira até educativa para os outros ministros entenderem que existe um sistema de freios e contrapesos protegido pela nossa Constituição e que vai ser colocado em uso sempre que for necessário, né? O Zé disse uma frase que eu até escrevi aqui porque é muito grave. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram desfazer todo um caminho, né, do Congresso, todo um trâmite legislativo que foi feito no Congresso, onde deveria ter sido feito exatamente esse assunto, deveria ter sido discutido. Vitor, há um juiz, porque aqui nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte, eles precisam ser juízes, não apenas ministros. Há um juiz que foi muito já falecido, muito respeitado
por todos os lados, né, do espectro político e ideológico aqui nos Estados Unidos, o juiz Antonin Scalia, indicado para a Suprema Corte pelo 40º presidente Ronald Reagan, e ele dizia do perigo da tal Constituição viva, né? Ou seja, o judiciário que age como se fosse parte do legislativo. O legislativo não passou? A gente estica daqui. O legislativo passou? Nós cancelamos daqui. Ora, há 10, 11 anos, o Congresso passou a PEC do voto impresso auditável e lá foi o STF e derrubou a PEC. Hoje, motivo de discussão, mais uma vez, numa eleição aí bastante polarizada. Então, Vitor, nós vamos ter que lutar com todas as armas constitucionais que nós temos, e uma delas é você, que vai votar para senador, perguntar ao seu candidato se esse candidato, se for eleito, se ele vota em Rodrigo Pacheco para... Não, sei que a eleição, né, a reeleição ali no Congresso, ela é conturbada, muitos tentam emplacar a reeleição, mas se você apoia Rodrigo Pacheco como uma das cabeças pensantes ali do Senado, porque ficar escondido atrás dessa covardia durante muito tempo não tem sido bom para o Brasil. A análise agora é de Guilherme Fiuza. Salve, Fiuza, boa noite. Alô, Vitor, boa noite a todos, um abraço ao mestre Augusto Nunes e um beijo carinhoso aos censores dos Pingos nos Is. Olha, o que vai acontecer, se a gente projetar um pouco no tempo, né, essa sequência aí de arbitrariedade por parte do Supremo, é que o Supremo vai se desmoralizar. Essa composição atual do STF vai conseguir desmoralizar a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Porque, evidentemente, a gente não fala aqui porque é nosso esporte, né, nosso hobby, falar sobre as impropriedades da conduta do STF. A gente fala porque a gente está só registrando, uma atrás da outra. O que acontece? As instituições, o Congresso, você vê o Rodrigo Pacheco, que é um puxa-saco do STF, um guarda-costas dos ministros do STF, que vive aí dizendo, né, ataques ao judiciário, sempre que pode dar uma espetada no presidente, acha que povo na rua não tem porquê povo na rua, que é ato antidemocrático. Ele faz aquela cartilhinha do STF toda, né? Até ele está dizendo, não, então agora está em desacordo. É claro que até o Pacheco está dizendo que está em desacordo, porque já virou uma aberração. O Luiz Roberto Barroso é candidato ao Nobel de Economia, é ele que sabe qual é a situação de equilíbrio fiscal. Bom, a população votou num determinado candidato que virou presidente. Esse candidato trazia o nome de um ministro da Economia, que era o Paulo Guedes. As pessoas votaram nesse projeto e o ministro da Economia está aí dando resultados. Não adianta vir com essa conversinha, não, porque Bolsonaro é partido, é cuscuz-clã. Resultado. Num momento dificílimo, com os maiores desafios que se possa imaginar, o Brasil está com indicadores sólidos que os investidores percebem, que o destaca, inclusive, da média mundial. Isso é um resultado da equipe econômica brasileira, principalmente, e daqueles que trabalham, não que sugam, né? A divisão é essa, ao meio, né? Tem os que trabalham e os que sugam, né? Então, vai o ministro Barroso, diante desta situação em que aquela equipe que cuida do cofre, não adianta, porque ele pode se candidatar a presidente, ou ele pede ao Fachin algum para se candidatar a presidente e ele vai ser o ministro da Economia. Aí tudo bem, ele vai decidir. Mas ele é um ministro da Suprema Corte, ele não é o executor da política fiscal, nem orçamentária. Então ele vai lá, passa por cima da equipe econômica, passa por cima do Congresso, onde tem os deputados e senadores que também foram eleitos pelas pessoas e que aprovaram esta medida. Vai lá o Barroso e diz, não vale. E isso às portas da eleição. O que será isso? Com o que se parece isso? Né? Tem rabo de gato, tem bigode de gato, mia, está no telhado, mas não é um gato, né? Então, a gente quer saber daqueles que poderiam contrastar. Nós tivemos ali os votos
em desacordo. Ora, se é uma aberração, se o Supremo está se metendo onde não deve, onde não pode, onde não sabe, e está em vias de desmoralizar a própria corte, em mais uma decisão imprópria, antinatural à sua finalidade, aqueles que estão lá e que votaram contra, a gente quer ouvir pelo menos não tem mais lá a TV Justiça, que aí todos passaram a discursar, e tem as lives, tem as sessões que são nas lives. Onde é que estão os pronunciamentos desses que discordaram? Para a gente mostrar aqui nos pingos, está lá um eminente magistrado da Suprema Corte rebatendo, condenando, se dizendo preocupado com essa exorbitância do Supremo. Não aparece ninguém. Aí a gente fica aqui de corregedoria. Então é triste, Vitor, assistir a uma conduta que é grosseira, vou repetir, não tem sutileza, não tem controvérsia, é uma conduta grosseira do Supremo fazendo política, já se meteram em política tributária, já mandaram baixar a alíquota, já disseram, se meteram na nomeação da Polícia Federal, já disseram que o Ministério Público não vale nada, que eles decidem sozinhos. E aí, gente? E aí, sociedade brasileira? É isso aí? Vocês vão sancionar? Isso não é uma insegurança jurídica, isso é uma bagunça. Isso é uma baderna. Então, é isso. A gente está esperando, né, a reação dos eminentes representantes das instituições, dos senadores. Não dá para subir na tribuna, não. Não tem que ligar para o Pedro Simon lá para ver se ele vem e faz um discurso enfático e respeitoso sobre as suas excelências que estão aí se confundindo um pouco sobre o seu papel.